Olá pessoal, na aula de hoje, aula 8, a gente vai falar sobre as tabelas para o dimensionamento, para o auxílio no dimensionamento estrutural. Tá? Essas tabelas elas vão ser bem importantes porque elas é, vão facilitar um pouco o nosso trabalho. Tá? A gente vai ter como realizar esse trabalho de uma forma mais ágil e mais simples. Tá? Então, essa é a nossa aula 8 da nossa primeira unidade, então a gente está quase terminando a unidade. A gente cabe assim na observação inicial, né? Problemas que a gente tenha tratado recaem necessariamente em equações semelhantes a essa que eu estou apresentando, tá? Ou seja, a gente recai em equações integrais, onde a gente tem um produto de duas funções de esforços internos, de momento nesse caso, representados, e na parte inferior a rigidez, caso que é a rigidez da flexão do material. Sabendo que em geral essa rigidez da flexão ela é constante, ou a rigidez em outros termos, a gente percebe que o termo integral ele fica esse produto das duas funções, o vetor real e o momento vetor virtual. Cabe um parênteses aqui, pessoal. Esse desenvolvimento que a gente vai fazer, eu vou estar sempre tratando na aula de hoje, na aula gravada, do momento fletor. Mas a gente pode extrapolar esse desenvolvimento para qualquer dos esforços. Para o torsor, para o normal, para o esforço cortante. Essa é apenas uma representação, mas que vale para todas as demais. Abre esse parênteses aqui. Outra parênteses que a gente pode abrir também, a gente está tratando isso para o uso no PTV, tá? Para o método da carga unitária. Mas a gente podia também, e pode, até recomendo que assim a gente faça, poderia usar essa mesma ideia para o cálculo de energia de deformação. Tá? A única diferença, né, na integral, ao invés de ser 1 sobre, no caso aqui, seria o produto de m vezes m virtual, no princípio energético, por assim dizer, na conservação de energia, a gente estaria tratando do produto do m pelo m mesmo, m vezes m quadrado, ou seja, m ao quadrado sobre e embaixo, quando tem EI, ia ficar 2EI. Tá? Esse mesmo desenvolvimento valeria, a gente não vai fazer, cabe essa observação, poderia ser usado, tá? Se a gente tivesse esse problema aqui, né? Problema de energia, a gente estaria tratando integral de 0 a L, m vezes m, é o nosso m ao quadrado, sobre 2. Cabe essa particularidade de informação, porque por vezes é conveniente usar a metodologia que a gente vai tratar na aula de hoje para essa classe de problema aqui. Bom, então fica sempre essa observação importante. Dando sequência, esse russo chamado Vereshchagin, eu falar esse nome desse cara porque eu só vi ele no livro do Soriano. Tá? Podem observar, outras literaturas vão tratar como outros pesquisadores que têm seguido essa estratégia. Tá? Eu vou seguir o Soriano, que em geral era o nosso livro-texto. Então, esse cara é um russo, tá? E ele teve uma ideia bastante simples, que é o que a gente vai aplicar no cotidiano da nossa aula de hoje e vai ajudar bastante nos problemas que a gente tem resolvido no adiantado da disciplina. Tá? Então, ele parte de um pressuposto interessante e a gente poderia descrever essas equações, né, como funções a variável x, tá? Que é a verdade, tomando como base, obviamente, uma referência na expressão x. E se eu pegar e considerar que uma dessas equações, caso que ele está assumindo que seja a equação virtual, mas poderia ser qualquer uma das duas, inclusive, como eu disse, o desenvolvimento vale para um desenvolvimento energético, não teria em tese é, equações virtuais. Então ele pega essa consideração aqui, ele pega esse momento fletor virtual aqui, e ele faz a seguinte abstração, que é bem próxima da realidade, na verdade que é real. Essa equação, ela em geral, ela vai assumir um comportamento linear. Lembre que no caso virtual, os carregamentos externos são ou um momento concentrado ou uma força concentrada. Então é muito prático dizer que a equação
e poderia representar bem esse problema, no caso do momento do setor virtual, para qualquer seção transversal, ou para qualquer peça da nossa estrutura, ela é uma equação do primeiro grau, tá bom? Poderia até simplificar, poderia dizer que é uma equação do primeiro grau só com um termo bx. Só que para ser mais generalizado, para ser mais genérico, né, a gente diz que ele é uma equação do primeiro grau completa, ou seja, teria um termo a mais um termo b. Em tese, eu só estou dizendo o seguinte, né, tentando ilustrar isso para facilitar a vida da gente. Se eu tivesse apresentando aqui um domínio aqui, a equação do momento, em relação à variável x, então aqui é o momento atual em relação à variável x, ele vai ser uma equação do primeiro grau, tá? Vai ser uma equação do primeiro grau, ok? Equação interessante que ele vai ter um termo a, né, que seria o termo de x igual a zero, ele toca aqui o gráfico do momento, toca o eixo do momento, e tem um ponto b, x que vai dar justamente a declividade dessa reta. Repito, poderia ser feito um desenvolvimento para uma equação até um pouco mais simples, ou até um mais superior, tá? Depois vai ver que isso pode ser extrapolado. Afinal, isso aqui é extrapolado para uma equação de ordem superior. Tá? Então, pensando sobre isso, né, a gente teria uma equação qualquer para um momento. Tá? Então, essa aqui é a equação real. E isso aqui é para um momento virtual. Tá? E como é um produto, tanto faz o produto de m vezes mtil como de mtil vezes n. Tá? Vale essa importância no desenvolvimento. Então, se for feito isso, ilustrando isso aqui, de volta na equação, que a gente ia ter alguma coisa do tipo. A integral seria a integral de a mais bx, equação do igual, então, é escrito x vezes m de x. Tá? Fazendo a propriedade distributiva da multiplicação, a gente vai encontrar que vai ficar alguma coisa a m de x. Como o a é um termo constante, eu posso tirar ele da integral. E bx m de x. Tá? E aí eu chamo a atenção para vocês do seguinte. Isso aqui ó, é um dado que a gente tem como conhecer facilmente. E esse aqui também é, tá? Dois são. O primeiro deles, né, a equação do momento, a equação de 0L de m de x dx, a gente conhece isso aqui exatamente como a área do gráfico do momento. Isso aqui é uma correlação direta com o momento estático de área. Tá? Então, fazendo essa apresentação, né, a primeira integral representa a área abaixo da curva do setor, tá? Enquanto que a segunda equação representa o momento estático de área em relação ao eixo SY. Fazendo essa comparação, essa apresentação, a gente disse que só para dar um nome diferente, né, a m vai ser integral a nx, só para a gente simplificar, para tirar o termo integral da nossa equação. E esse outro termo, tá? O segundo termo que está ilustrado, é o SS. Então aqui, esse termo aqui seria o nosso AM, esse termo seria o nosso SY. Tá? Repito, esses dois dados aqui são propriedades geométricas conhecidas e simples, tá? De ser obtidas. Então, andando um pouquinho para frente, a ideia mais interessante do Weierstrass foi justamente substituir o que esses termos representam. Tá? Então, aquela integral agora, em vez de ficar em forma de integral, ela vai ficar simplesmente da seguinte forma. Ela vai ser igual à área do gráfico de momento do setor real vezes A mais B xc, onde xc é justamente a posição do centroide, posição relativa do centroide da área virtual. Tá? Então, aplicando isso aqui, a gente vai ter que m til de xc é A vezes BC. Então, a gente aplicando isso aqui de volta nessa nova equação, a gente tem que a integral. Essa integral, ao invés de ser feita uma integral, a gente pode resultar ela no produto de um valor da área do gráfico do momento do setor pelo valor, perceba que é o valor do momento virtual na posição do centroide dessa primeira área. Tá? Isso nos dá uma grande vantagem. Não preciso mais realizar a integral. De fato,
essas integrais que acabam sendo custosas para a gente. Agora, quando a gente está fazendo um problema, o outro não é custoso, mas imagina se estiver fazendo vários problemas, né? Série de problemas, uma bateria de problemas. Fundamentalmente, quando a gente estiver nas unidades 2 e 3, né? Onde esses problemas acabam sendo resumidos, ganhando em escala. Então, a gente percebe que é uma aplicação bastante importante. Tá? E repito, ela é feita para um momento de ilustração nessa aula, mas vale para todos os demais esforços. Então a gente pode pegar um caso de representação prática. Por exemplo, se o seu diagrama real de momento fosse constante, tá? Um valor MA constante, e o seu virtual também fosse um valor constante. Então, para eu conhecer essa área aqui, é muito simples, né? Essa área desse gráfico é o produto de MA vezes zero, ponto aqui. E o centroide disso aqui também é uma posição conhecida, L sobre 2. Se eu pegar esse centroide e buscar qual é o valor do momento virtual nesta posição, ele é constante em todo o trecho, ele será também igual a MA constante. Então o valor dessa integral é o produto MA, M-til, vezes L. Ok? Eu caio, deixo de ter a necessidade de fazer a integral e represento isso aqui apenas por um número. Vamos para um segundo exemplo, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Se o seu momento real fosse um linear, como a gente está apresentando aqui, ou seja, ele sai de um momento máximo até um valor igual a zero, então qual seria a área abaixo do gráfico do momento real? Seria justamente 1/2 de MA vezes L. A posição do centroide desse problema é justamente a 1/3 da maior lado, né? Lembrando aqui de mecânica geral 1. Então, a 1/3 dessa posição, eu quero saber qual é o valor do momento virtual. Claro, como o momento virtual nesse caso é constante, então vai ser igual ao próprio MA. Então, o valor da integral, se eu tomasse um gráfico onde as expressões fossem essa integral 0 a L m q dx para este problema, ele vai ser assumido como sendo simplesmente o produto do MA, metade do MA vezes o MA til vezes L. E por aí vai. Põe agora que o seu problema, tanto o seu momento real quanto o virtual, se fossem lineares, ou seja, diagramas triangulares. Então, novamente, a posição do centroide L3, essa área desse gráfico é base vezes a altura dividido por 2, está aqui apresentado. Então, a posição do centroide é 1/3. Nessa posição de 1/3, eu quero avaliar qual é o valor do M-til. O valor do M-til nesse texto está aqui apresentado, vai ser MA vezes x sobre L mais MA. Então, representando isso aqui, agora a gente vai ter que a integral vai ser 1/3 de MA M-til vezes L. Para concluir, né, alguns exemplos. Se ambos fossem lados opostos, vai dar 1/6. Se você estivesse tomando um triângulo e um trapézio, vai dar essa quantia aí, 1/6 de M, 2M tio A mais M tio B, mais por aí vai, tá? E, em resumo, tá, o que a gente vai fazer, o que se faz, né, é justamente construir, né, construir toda essa relação, como vocês estão vendo aqui, construir toda essa relação onde você tem para cada gráfico real uma série de gráficos virtuais na construção do que seria a integração do produto dele. Tá? Então vamos tomar um exemplo aqui que a gente acabou de fazer. Então se eu tomasse um triângulo com outro triângulo, a relação dele estaria dada por sendo 1/3 do produto. Tá? Então basicamente a gente sai das integrais, né? Sai em tese das integrais e passa agora, né, a fazer cálculos um pouco mais simplificados, tá? Vai ser basicamente cálculos de produtos. Então, esses produtos que calcula, né, são muito mais simples de realizar as integrais. E a partir de agora a gente vai ver que a gente acaba conseguindo fazer de forma muito mais simples, mais ágil, tá bom? Eu agradeço, pessoal. Essa é a nossa aula número 8. E a gente já posta mais outras aulas. Tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem em casa, fiquem bem. Espero que estejam todos com saúde. E vamos que vamos. Um abraço.